Oi, pessoal, bem-vindo ao Vozes Sem Fronteiras, o podcast que transforma estatísticas frias em histórias humanas e profundas reflexões. Eu sou Lara e estou aqui com minha parceira de microfone, Cíntia. Hoje vamos explorar um dos maiores desafios globais da atualidade, a situação dos refugiados. Vamos falar sobre como milhões de pessoas, por circunstâncias extremas, são forçadas a deixar suas casas, suas vidas e seus sonhos para trás. É isso aí, Lara. E no episódio de hoje vamos falar sobre uma mistura de relatos humanos e análises importantes. Teremos um convidado que viveu essa realidade e um especialista que vai nos ajudar a entender as dimensões legais, sociais e éticas dessa questão. Para começar, eu quero dar as boas-vindas ao Hassan, que enfrentou uma longa jornada como refugiado vindo da Síria. Hassan, obrigado por estar aqui hoje. Obrigado pelo convite, Cíntia. É muito importante poder compartilhar essas experiências, não só para sensibilizar as pessoas, mas também para mostrar que há esperança mesmo nas situações mais difíceis. Também temos a honra de receber o Dr. Paulo, pesquisador de Direito Internacional e representante da ACNUR, a agência da ONU que trabalha em prol dos refugiados. Dr. Paulo, obrigado por estar aqui com a gente. Bom, primeiramente, obrigado, Lara, obrigado, pessoal do podcast. É sempre um prazer participar desse tipo de discussão, né? Porque elas têm um potencial imenso de mudar as percepções das pessoas e, quem sabe, até inspirar melhores ações, né, na nossa sociedade. Hassan, para iniciar nossa conversa, gostaria de ouvir sua história. O que foi que aconteceu na Síria que levou a tomar essa decisão difícil de partir e como foi a jornada de lá até aqui? Bem, eu cresci em Damasco, uma cidade cheia de história e cultura. Mas quando a guerra civil começou, tudo mudou. Minha família tentou ficar o máximo possível, mas a violência se intensificou. Nosso bairro foi destruído e eu perdi pessoas próximas. Ficou claro que não tínhamos escolhas, a não ser fugir. Minha jornada foi longa e cheia de incertezas. Cruzamos o deserto à noite para evitar confrontos e chegamos a um campo de refugiados, na Jordânia. As condições eram extremamente precárias. Muitas vezes faltava comida e a água era racionada. Passei meses esperando a oportunidade de recomeçar em outro país. Cara, é impossível ouvir isso e não se emocionar. Você falou sobre as condições dos campos dos refugiados. Que tipo de dificuldades você enfrentou no dia a dia? Lá nos campos não havia privacidade. Muitas famílias dividiam o mesmo espaço e as doenças eram comuns. Além disso, o sentimento de incerteza era constante. Não sabíamos quanto tempo ficaríamos ali, nem se algum dia teríamos a chance de reconstruir nossas vidas. E depois de tudo isso, quando finalmente chegou ao país da acolhida, quais foram os desafios que você encontrou? A barreira da língua foi a nossa primeira dificuldade. Não falavam o idioma e isso dificultava encontrar emprego, fazer amigos ou até mesmo explicar minhas necessidades. Além disso, enfrentei preconceito, algumas pessoas nos viam como uma ameaça, mas ao mesmo tempo encontrei apoio em ONGs e indivíduos que realmente queriam ajudar. Eles foram fundamentais para a minha adaptação. Mas, doutor Paulo, ouvimos agora um relato que expõe tantas dores quanto a resiliência dos refugiados. Como a história do Hassan reflete a realidade de milhões de pessoas ao redor do mundo? E quais são as principais causas desse deslocamento forçado? Cara, a história do Hassan é muito representativa. A Síria é o país com o maior número de refugiados do mundo, com mais de 6 milhões que estão fora de seus países hoje em dia. As principais causas incluem principalmente os conflitos armados, destruição de infraestrutura e até mesmo a ausência de perspectiva de segurança e estabilidade para essas pessoas se manterem nos países delas, né? E esses fatores também levam milhões a buscar o refúgio em outros países. E o trabalho da Acno é essencial para fornecer assistência para eles. Mas é evidente, né, que soluções mais amplas e sustentáveis são muito necessárias nesses casos. Vi que você mencionou soluções sustentáveis. Você poderia dar exemplo do que pode ser feito nesse sentido? Claro, nesse sentido, além de atender às necessidades emergenciais, é muito importante também, né, trabalhar na integração dos refugiados nos países de acolhida. Políticas públicas que facilitam o acesso à educação, saúde, emprego, são uma das partes mais importantes desse processo, né, para a pessoa conseguir se estabilizar naquele local que ela está.
Também é fundamental também buscar soluções para os conflitos que geram esses deslocamentos, né? Mesmo como mediação internacional e até mesmo a reconstrução do lar daquelas pessoas onde elas moravam. E sobre as fronteiras vigiadas? Como essas políticas impactam o direito ao asilo e ao acolhimento de refugiados? Sim, essa questão das fronteiras vigiadas é uma coisa realmente muito delicada. Elas frequentemente restringem o direito ao asilo, que é um direito fundamental de todos nós seres humanos, né? E muitos refugiados também acabam presos, deportados, sem nem que suas histórias sejam ouvidas, sem mostrar o seu próprio lado da versão. Mas por outro lado também, alguns países criaram corredores humanitários e políticas de acolhimento, que equilibram segurança e direitos humanos. É um desafio global que exige cooperação entre nações. Hassan, você mencionou que recebeu apoio de ONGs. Qual foi o impacto dessa organização na sua vida? Nossa, foi enorme. Uma ONG local me ajudou a aprender o idioma, o que abriu muitas portas. Eles também me orientaram a encontrar trabalho e ofereceram apoio psicológico, algo muito necessário depois de tudo que vivemos. Essas orientações fazem uma diferença imensa, porque oferecem algo que muitas vezes perdemos, a esperança. E, doutor Paulo, como a população e o governo pode colaborar para melhorar essas condições de acolhimento à integração de refugiados? Cara, sobre essa questão, um dos principais papéis do governo, assim, é investir em políticas inclusivas, né, que promovem a integração dos refugiados. Enquanto o cidadão pode agir de forma local mesmo, apoiando iniciativa comunitária, sendo voluntário, ou simplesmente combatendo a desinformação e o preconceito, né? A solidariedade também começa com pequenos gestos, como ensinar um idioma, oferecer amizade. Foi o caso do Hassan aí, não é mesmo? Quando a gente ouve histórias como a do Hassan, é impossível não pensar em como muitas vezes damos coisas tão importantes como garantidas, né? A gente reclama de pequenas dificuldades do dia a dia, enquanto tem gente que está lutando por coisas básicas, como segurança ou outro lugar para chamar de casa. Essa é a mais pura verdade, Lara. Eu fico pensando também como cada pessoa que é forçada a deixar tudo para trás tem uma história, um passado, sonhos, não só números, sabe? É fácil perder a dimensão humana quando a gente só vê as estatísticas. Total. E eu acho que isso mostra a importância de ouvir essas histórias. Não só para nos sensibilizarmos, mas também para pensarmos no que a gente pode fazer. Mesmo que seja uma coisa pequena, como apoiar uma ONG ou simplesmente tratar as pessoas com mais empatia. E falando nisso, Hassan, você mencionou as ONGs que te ajudaram no início. Tem alguma memória especial que você gostaria de compartilhar? Algo que te marcou nesse processo de adaptação? Ah, tem várias, mas uma que sempre lembro foi o dia que uma voluntária me deu um dicionário do idioma local. Parecia algo tão simples, mas aquilo foi um divisor de águas para mim. Comecei a aprender palavras novas e com isso me comunicar melhor. Foi quando senti que estava começando a me integrar de verdade. Incrível como algo tão pequeno pode fazer uma diferença tão grande, né? Isso reforça a ideia de que qualquer gesto pode ser transformador. Às vezes a gente acha que precisa fazer algo enorme para ajudar, mas até as coisas mais simples podem mudar uma vida. Sim, isso me faz pensar muito. E, doutor Paulo, para quem está ouvindo agora e quer ajuda, mas não sabe por onde começar, o que você sugeria? Nossa, ótima pergunta, viu, Cíntia? Existem muitas formas de ajudar. Se você conhece alguém que é refugiado, você pode começar sendo acolhedor. Aí você ouve a história dessa pessoa, oferece suporte, tanto emocional quanto prático. E um dos principais fatores também que que eu sempre falo com alguém que conhece alguém que é refugiado é sempre ensinar o idioma, para a pessoa conseguir se comunicar com as pessoas do país que ela tá. Assim fica mais fácil de conseguir emprego, conseguir dinheiro, se estabilizar no local, né? Também pode se engajar em iniciativas locais, seja como voluntário ou até mesmo fazendo doações. E acima de tudo, né, combater o preconceito no seu círculo social, que é uma forma poderosa de fazer a diferença. Porque não basta você só não cometer aquele preconceito, você precisa ser anti ele, você precisa combatê-lo. É como você disse antes, doutor. A solidariedade começa com gestos pequenos. Acho que o grande aprendizado de hoje é que ninguém precisa mudar o mundo sozinho, mas todo mundo pode fazer um pouco para tornar o mundo em um lugar melhor.
Com certeza! E sabe, Lara, enquanto ouvíamos as histórias, eu fiquei pensando em como a gente também pode aprender muito com os refugiados. A resiliência deles, a capacidade de se adaptar, de manter ainda com esperança, são lições que podemos levar para a vida. Hoje tivemos o privilégio de ouvir a história do Hassan, que nos mostrou como a resiliência pode vencer a adversidade, e aprendemos com o Dr. Paulo sobre desafios globais do deslocamento forçado. Por trás de cada número há uma vida, uma história e um sonho. E se você ficou inspirado com essa conversa, saiba que podemos fazer a diferença. Na descrição desse episódio, colocamos links para ONGs que trabalham com refugiados. Hassan e Dr. Paulo, muito obrigada por comparecer aqui hoje. Tchau, gente. Obrigado pela oportunidade de compartilhar a minha história. Tchau, pessoal. Primeiramente, foi um prazer participar do podcast. Quero deixar avisado que se quiserem me chamar para os próximos episódios, pode chamar, que eu estou à disposição. Gostei muito e espero que, principalmente, que essa discussão inspire, né, as pessoas a serem mais acolhedoras com as outras e, com assim, junto, combatemos esse tipo de preconceito e esse problema que está em ápice na nossa sociedade. Ficamos por aqui com mais um Vozes Sem Fronteiras. Até a próxima!